Olá, irmãos, estamos aqui de volta e hoje a gente vai abordar. Hoje nós vamos falar sobre nome de Deus. Nome de Deus. Nome de Deus todos já devem saber, mas muitas pessoas têm confundido isso, têm tido vários ensinamentos sobre o nome de Deus e algumas vezes as pessoas ficam meio confusas. Qual é o verdadeiro nome de Deus, né? O nome de Deus, inclusive em algumas teologias, tem se falado muito sobre o nome de Deus, que inclusive é um nome que é indecifrável, isso, aquilo. Eles colocaram 4 consoantes para dizer que é o nome de Deus. Aí ninguém entende, as pessoas não sabem como soletrar e como buscar o nome de Deus. Por que que isso é tão importante? Porque nós temos que entender que no mundo espiritual, a glória de Deus está no nome de Deus. Deus trabalha através do seu nome, através do nome de Deus que manifesta a glória de Deus, né? O nosso Deus, ele manifesta através do seu nome. Desde o Antigo Testamento também foi assim, no tempo do nosso Senhor Jesus foi assim, e inclusive hoje, no tempo do Espírito Santo que estamos vivendo agora, tudo é feito através do nome de Deus. Nós temos que entender que no nome de Deus está a glória de Deus. Está a glória de Deus. Então o nome é tão importante, mas tão importante, que o nosso Senhor Jesus, uma das missões aqui na terra, um dos segredos da sua missão, foi revelar o nome de Deus aqui. Vamos ver rapidamente no livro de João 17. João 17, eu só vou ler um versículo aqui dessa parte, verso 26. João 17, verso 26. Inclusive, capítulo 17 foi a oração de Jesus. Jesus falando com o Pai, falando sobre o nome. João 17, 26 diz: Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que por amor que tens por mim, esteja neles e eu neles esteja. Amém. A consolidação da presença do Senhor sobre nossas vidas e que nossas vidas sejam consolidadas com o reino de Deus. Nós que somos filhos de Deus, feitos à imagem e à semelhança de Deus, isso seria consolidado. Inclusive, claro, hoje já foi consolidado através do nome de Deus, que foi consolidado com o reino de Deus e para conosco. Inclusive, nós vivemos aqui na terra e a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno e a força das trevas não prevalecerão contra a igreja, que somos nós. A igreja somos nós. A reunião de cristãos é a igreja, a eclésia, é a reunião dos cristãos. Mas, para que o reino de Deus seja estabelecido, que as coisas aconteçam aqui também, tudo acontece através do nome de Deus. E o Senhor fez conhecer às pessoas o teu nome, o nome de Deus. Nós temos que lembrar que Deus é Deus triuno da Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, amém? Mas antes disso, eu quero passar aqui também no livro de Atos, capítulo 2. Eles falam várias vezes sobre o nome de Deus. Livro de Atos, vão no capítulo 3. Quando Jesus ele cura, claro que o nosso Senhor Jesus que cura tudo, né? Mas quando o Pedro e João estavam curando, inclusive curou um paralítico no pórtico de Salomão, aí criou-se uma polêmica e entregaram Pedro e João para a sinagoga e ele teve que fazer uma defesa ali. Então, nos 3:16 do livro de Atos, ele fala assim: pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem, que vocês veem e conhecem. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo
que o poder do reino de Deus se manifestou através do nome de Deus. É o nome que cura. É no nome de Deus que ele manifesta a glória. Por meio do nome, ele manifesta a glória e cura. No livro de mesmo, Atos mesmo, capítulo 4, verso 30. Atos 4, 30, diz assim: estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Ele fala por meio do nome. É por meio do nome que o nosso Senhor Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ele manifesta a sua glória. E as coisas acontecem através do nome de Deus. Amém? Então vamos ver no livro de Mateus 28, eu quero ler 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20, que fala da grande comissão do nosso Senhor Jesus, quando ele ressuscitou dos mortos, antes de subir ao céu, ele dá essa grande comissão para toda a igreja. Diz assim, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Aqui ele diz claramente, batizando-os como? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Deus triuno da Santíssima Trindade, nosso Deus é um só. É um único Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, é a trindade de Deus. A gente não pode nunca negar isso, né? Nós que cremos no Senhor Jesus, é Deus triuno da Santíssima Trindade. Amém? Só que aqui diz, tem que batizar em nome do Pai, nome do Filho e nome do Espírito Santo. Muitos já sabem, mas muitos ainda não sabem, e mesmo que você saiba, nós temos que entender por que esse nome é tão poderoso, porque você, sabendo usar o nome verdadeiro de Deus, sabendo a causa e o efeito, a unção é diferente. A manifestação da glória de Deus é diferente, né? E aqui diz que é feito em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Muitas vezes a gente fala que é o nome do Pai, e muitos realmente respondem dizendo, nome do Pai é o Jeová, nome do Filho é Jesus, e nome do Espírito Santo, muita gente fala Espírito Santo. Espírito Santo não é nome, Espírito Santo é o Espírito Santo, mas a palavra de Deus diz que tem nome do Espírito Santo, que nesse estudo eu quero mostrar para vocês. Eu só vou usar isso, viu, irmãos? Só a palavra de Deus, como sempre em todos os nossos estudos, é somente na palavra de Deus, não é tese teológica, não é teoria, não, nada disso. A verdade do Senhor é somente na palavra de Deus, e a palavra de Deus revela sim, fala muito claramente sobre o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A questão é que no Antigo Testamento era a sombra do Novo Testamento. No Antigo Testamento, antes da vinda do Filho, a manifestação de Deus era também no nome de Deus, mas através dos anjos. Mas vamos ver, porque senão as pessoas começam a confundir muito a atuação de Deus no Antigo Testamento. E o grande exemplo está no livro de Êxodo 3. Eu vou ler Êxodo 3 a partir do 1. Êxodo, capítulo 3, a partir do 1, diz assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. 3. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Eu vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou.
Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, Deus de Abraão, o Deus de Isaque e Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto estão sofrendo. Aí sim, depois ele dá essa missão de Moisés conduzir o povo de Israel do Egito para libertá-lo. E aqui é interessante, quando ele sobe no Monte Horebe ali no verso 2 diz: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Ou seja, a palavra de Deus aqui está dizendo que foi um anjo do Senhor. Daí ele viu, nossa, está pegando fogo, mas não está queimando, então eu vou lá isso de perto. Quando chegou perto, no verso 4, diz: o Senhor viu que ele se aproximava para observar. O Senhor viu que ele estava se aproximando. Então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. E depois ele fala: eu sou Deus de Abraão, Jacó e Isaque. Ok. Então, nessa sarça ardente, quem é que estava lá? Quem estava manifestando? Era o anjo do Senhor? Ou era Deus? Era anjo ou era o próprio Deus? Ou estavam os dois ali? Quem é que estava lá para interagir com Moisés naquele momento? Vendo só aqui fica um pouco confuso, irmãos, porque uma hora ele fala que é o anjo do Senhor, depois fala que é próprio Deus, né? Ou estavam os dois ali? Não, isso é sombra, nós temos que saber interpretar isso, amém? Mas para ajudar, vamos ver no Êxodo mesmo, capítulo 23, quando Deus estava conduzindo o povo de Israel do Egito, tirou do Egito, e durante o deserto Deus conduziu o povo de Israel, e nessa condução no deserto, Deus dá essa palavra, Êxodo 23, eu vou ler verso 20 e 21. Olha, hoje eu vou ler vários versículos aqui, tá? Vários versículos, porque tudo tem que ser conforme a palavra de Deus, amém? E aqui diz no Êxodo 23, 20 e 21, diz assim: eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los a chegar ao lugar que preparei. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará suas transgressões, pois nele está o meu nome. Amém. O nosso Deus, ele fala ao povo, através de Moisés, ele fala assim, no deserto, né? Eis que envia um anjo à sua frente. Ele estava enviando um anjo na frente para protegê-los por todo o caminho, para protegê-los por todo o deserto e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Que lugar é esse que ele preparou para o povo de Israel? É a terra de Canaã, não foi? Ele preparou a terra de Canaã para o povo de Israel. E durante o deserto diz que mandou um anjo à frente para conduzir, para proteger por todo o caminho. Aí ele fala assim no 21, prestem atenção e ouçam o que ele diz. Olha, ouçam o que esse anjo diz. Não se rebele contra esse anjo, pois não perdoarei suas transgressões. Fala, olha, por quê? Pois não perdoará suas transgressões. Por quê? Pois nele está o meu nome. Amém. A palavra de Deus diz, olha, eu estou enviando um anjo na frente, mas não se rebele contra ele. Ouça o que ele diz e obedeça ao que ele diz. Porque se você transgredir, eu não vou poder te perdoar. Não vou te perdoar. Por quê? Nele está o meu nome. Uau, glória a Deus. Isso quer dizer, a glória de Deus estava naquele anjo. Porque o nome de Deus estava naquele anjo. Por isso, a glória se manifestou através daquele anjo. Por isso que ele falou para o povo de Israel, não se rebele contra ele, ouça o que ele diz, porque o meu nome
Deus está falando, o meu nome está nele. Sim, no Antigo Testamento, algumas Bíblias, pela tradução mesmo, está o quê? Em vez do Senhor, está escrito ali, nome de Jeová. Jeová. Jeová é nome de Deus, sim. Também é nome de Deus. Mas nós temos que entender isso. Deus trabalhou através dos anjos no Antigo Testamento. Toda a ação de Deus era através dos anjos. Por quê? Deus não se fez presente de nenhuma forma diretamente, porque o homem não poderia suportar a glória de Deus, porque aquele que visse a Deus morria. Moisés mesmo cobriu o rosto para não morrer ali. E através dos seus servos, seus anjos, Deus manifestou sua glória. Mas olha só um detalhe. Ele usou os anjos. Quem são os anjos? A palavra de Deus diz que os anjos são servos. Servo, na realidade, para a gente entender, não que a gente trate de qualquer jeito, servo é escravo, irmãos. É servo, é escravo. E os anjos, a palavra de Deus fala no Hebreus capítulo 1, ele fala que quando é que eu chamei os anjos de filho? Ou seja, eles não são filhos. Você é meu filho amado, mas os anjos não são filhos. Os anjos são servos escravos e eles também não poderiam suportar a glória de Deus, carregando o nome de Deus neles. Então, no Antigo Testamento, Deus usou o nome de Jeová. Inclusive, no Êxodo 3,15, fala que é um nome de Deus que é para ser lembrado de geração em geração. É um nome a ser lembrado de geração em geração. Então, enquanto os anjos estavam atuando, inclusive todas as pessoas do Antigo Testamento, qual era a situação das pessoas do Antigo Testamento? Eles estavam mortos espiritualmente, porque são descendência de Adão. Espiritualmente todos estavam mortos. Então não poderia receber a glória de Deus diretamente. E através dos anjos, ele trabalhou no povo de Israel, no povo de Deus. Então, na realidade, nós temos que entender mais o Novo Testamento para entender o Antigo Testamento. Então vamos ver também o que no Novo Testamento a verdade do Senhor diz sobre quem estava na sarça, se era o anjo, se era Deus ou se estava junto. Vamos ver no livro de Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7. Na pregação de Estevão, ele cita sobre sarça ardente. 7:35 ele fala. 7:35. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com essas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Amém. Quem é que apareceu na sarça? Aqui está dizendo, foi por meio do anjo que ele tinha aparecido na sarça. Mas por que então esse anjo falou, eu sou Deus de Abraão, Jacó e Isaac? Porque a glória de Deus estava nele através do nome de Deus. Por isso, estando com a glória de Deus, esse anjo falava, eu sou Deus, Deus de Abraão, Jacó e Isaac. Por isso, irmãos, no Antigo Testamento, era a ação dos anjos com o nome de Deus. Por isso era um pouco confuso. No Antigo Testamento aparecem vários nomes de Deus. Elohim, El Shaddai, Jeová Jiré, Jeová Nissi, Jeová Rafá. Aparece de várias formas conforme a atuação dos anjos. Se ele atuava na cura, era Jeová Rafá. Se é na provisão, era Jeová Nissi. É Jeová Jiré, né? Jeová Jiré. O Nissi é o Deus da nossa bandeira. Quando era o exército para lutar, para guerrear, era Jeová Nissi. Então, por aí vai. Tinha vários nomes que confundem. Antes também, eu fiz um estudo sobre o nome de Deus. Tinha mais de 17 nomes dentro da Bíblia. Só as palavras, só os nomes que eram citados. Era muito confuso. E na teologia aprendi que era Yahweh. Na realidade, Yahweh é YHWH. São 4 consoantes que não dá para soletrar. Aqui no Brasil, por isso que muitos teólogos, eles soletram como Javé. Javé. E tem outros que falam que a pronúncia está errada, então tem que pronunciar o original, que é o Yahu.
Então tem muita gente falando que o nome de Deus é Yahweh. É em nome do Yahweh eles falam. Irmãos, nós temos que seguir na palavra de Deus. Eu não vi na Bíblia inteira nem o nome de Javé, nem Yahweh, nem nada disso. Tem o nome de Jeová no Antigo Testamento, que era um nome usado através dos seus servos anjos. Amém? O anjo também não poderia suportar a glória, carregar o peso do nome verdadeiro. Somente os filhos poderiam usar esse nome. Os anjos não são filhos. Mas isso a gente vai entender já já. Inclusive, o povo de Israel, eles tinham esse orgulho de que seu patriarca Moisés recebeu a tábua da lei de 10 mandamentos diretamente da mão de Deus. Mas vamos ver aqui no Novo Testamento de quem que ele recebeu a tábua da lei, né? No Atos 7, 53. Atos 7, 53 diz assim: vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Amém. O Moisés recebeu a tábua da lei através de quem? Por meio de anjos. Só que Deus havia falado, Deus de Abraão, Jacó e Isaac me passou direto a tábua da lei. Era a glória de Deus através do nome de Deus que estava no anjo. Ou seja, o irmão deve estar perguntando: pastor, fala logo qual é o nome de Deus. Vou falar já já, porque tem que entender isso para você ver a causa e o efeito do nome de Deus, para que a unção esteja na sua vida. Ou seja, no Antigo Testamento, irmãos, os homens estavam escravizados pelo pecado. Era a ação de anjos para as pessoas. O nome verdadeiro de Deus nunca havia sido revelado a ninguém, porque ninguém poderia suportar a glória de Deus. Isso começa a aparecer através do Filho, a partir do Novo Testamento. Então vamos ver. No livro de Mateus, capítulo 1, quando José e Maria estavam grávidas, e a Maria foi concebida pelo Espírito Santo, só que José não sabia, e quando soube que ela estava grávida, então ele queria deixar a Maria, porque o José era um homem íntegro, né? Então era um homem justo, não queria expor a Maria à desonra pública e pretendia anular o casamento secretamente. Aqui fala, eu vou ler a partir do 18, Mateus 1, 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém. Inclusive, depois ele fala que o significado do nome de Jesus é Emanuel, né? Emanuel. O verso 23 fala sobre isso, né? A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Isso quer dizer o quê? O verdadeiro Deus agora vai estar conosco, que é o Filho, o nosso Senhor Jesus. Mas olha que interessante, Maria estava grávida, concebida pelo Espírito Santo. E naquele tempo não tinha ultrassom, não tinha nada. E José pretendia deixar, mas o anjo do Senhor apareceu e falou: não, fica tranquilo, porque foi concebido pelo Espírito Santo. Ela é virgem ainda assim, não se preocupe. E ela dará à luz um menino, falou. Porque naquele tempo não tinha ultrassom, não sabia se era menina ou menino. Disse: não, vai ser um menino e você vai dar o nome a ele de Jesus. O nome de Jesus aqui aparece pela primeira vez na Bíblia. Amém? E quem trouxe esse nome de Jesus e de onde? Um anjo do Senhor trouxe lá do céu esse nome Jesus e revelou para o José: olha, vai ser um menino e você vai colocar o nome de Jesus nele. Foi pela primeira vez que foi revelado esse nome. E o que aconteceu? A criança nasceu, José e Maria colocaram o nome de Jesus no menino, ele cresceu e era o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus. Então vamos ver
a importância do nome que a gente leu aquela hora, João 17, que ele revelou o seu nome, né? Vamos ver o que nosso Senhor Jesus, ele disse a respeito do seu nome. Vamos ver no livro de João 5. João 5, ele começa a revelar o segredo do nome de Deus aqui. João 5, 43. 5,43 de João diz assim: eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Isso quer dizer o quê? Os outros eles aceitaram, Moisés, Elias, Abraão, todos aceitaram, mas não estava aceitando Jesus. Ele disse assim: olha, eu nem vim em meu nome, vocês não me aceitaram, né? Eu vim em nome de meu Pai, nem vim em meu nome, eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês aceitarão. Vocês aceitaram todos, menos eu. E eu nem vim no meu nome, eu vim em nome de meu Pai, ele está dizendo. João 17, vamos ver. João 17, eu vou ler 11 e 12. 11 e 12. Diz assim: não ficarei mais no mundo, é Jesus falando. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Amém. Aqui diz assim: protege, Senhor, em teu nome, o nome que me deste. E ele disse: eu vim em nome de meu Pai. Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai. Qual é o nome do Deus Pai, então? Se ele veio em nome do Pai. Se o nome verdadeiro do Pai fosse Jeová, se ele visse em nome do Pai, ele se chamaria Jeová, não é isso? Mas por que se chama Jesus? Porque o nome verdadeiro de Deus é Jesus. O nome do Pai é Jesus. Por isso ele diz: eu vim em nome de meu Pai. Por isso que o nome de Deus, Pai, é Jesus. E o Filho que veio no nome do Pai se chama Jesus. É Jesus Cristo, porque Cristo quer dizer Messias, né? Messias. A palavra Cristo quer dizer Messias. João capítulo, acho que 1, fala sobre isso. 1 ou 2? 1. João 1, 41, né? O primeiro que ele encontrou foi o Simão, seu irmão, e ele disse: achamos o Messias, isto é, Cristo. Cristo quer dizer Jesus Cristo, Messias, mas o nome do Senhor é Jesus. Então o nome do Pai verdadeiro é Jesus. Por isso o nome do Filho que veio no nome do Pai é Jesus. E qual é o nome do Espírito Santo? Agora ficou fácil, né? O nome do Espírito Santo, irmãos, é Jesus também. Onde está isso na Bíblia? No João 14, 26. No livro de João 14, 26. Diz assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Amém. O nosso Senhor Jesus diz o quê? Logo, logo vai vir o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará, o quê? Em meu nome. Então, qual é o nome do Espírito Santo? O nome do Espírito Santo também é Jesus. Por isso que Deus triuno da Santíssima Trindade, e ele disse: eu e Pai somos um. O Espírito Santo também somos um. É um Deus só. Só existe um nome verdadeiro, irmãos. É Jesus. É uma coisa tão fácil que muitos não sabem. Muitos querem engrandecer o nome do Pai, às vezes chama Jeová, Javé, Irmãos, eu vou provar porque é somente o nome de Jesus. Lembra que a gente leu no começo? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é isso, irmãos? Então, se o nome do Pai é Jesus, Filho é Jesus, o Espírito Santo é Jesus, como é que você tem que batizar?
você batiza em nome de Jesus. Deus mandou batizar sim. Claro, também, calma, não tem problema. Se seu pastor te batizou dizendo, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não está errado. Mas seria bom se pudesse batizar em nome de Jesus. Mas será que os apóstolos sabiam disso? Será que os discípulos sabiam disso ou não? Será que sabiam? Claro que sabiam. Vamos ver no livro de Atos. Atos capítulo 2. 2:38. Logo depois do Pentecoste, quer dizer, logo depois do Pentecoste, Pedro, ele pregou para 3.000 pessoas, não foi isso? E 2:38 diz, Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Ele disse o quê? Sejam batizados em quê? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas o nome é Jesus. Por isso que ele fala, sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Porque o nome de Cristo é nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ver também no livro de Atos 8. Atos 8, 16. 8:16. Pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, em Samaria, os discípulos batizaram em nome do Senhor Jesus. Vamos ver como é que o Paulo também batizou lá na casa de Cornélio, capítulo 10 de Atos, verso 48. 10:48. Quando Pedro vai na casa de Cornélio, ele fala, então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Eles batizaram em nome de Jesus. Só mais um caso. O Paulo, quando chega em Éfeso, capítulo 19, verso 5. Atos 19:5. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, existe o nome de Deus que é só o nome de Jesus. Então, o nosso Senhor Jesus tinha falado para os discípulos, batize agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e Deus revelou o nome. Então, o nome está sendo usado. Os discípulos, apóstolos, eles batizaram em nome de Jesus, porque o mandamento de Deus é batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inclusive, outro dia, eu estava batizando lá em Brasília, eu falei, eu vos batizo em nome de Jesus. Aí o irmão levantou da água e falou assim, pastor, você tem que falar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas até explicar tudo isso, por isso que hoje eu faço batismo assim, irmãos. Eu os batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, eu os batizo em nome de Jesus, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eu faço batismo. Mas poderia falar só o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim, é válido sim. Mas é o que eu estou querendo dizer. Uma coisa é você atuar com conhecimento de causa. A unção é diferenciada. Inclusive, quando vai manifestar demônio nas pessoas, você expulsa em nome de quê? Você já tentou expulsar demônio em nome de Jeová? Você já pensou expulsar demônio em nome de Maria? Você já pensou expulsar demônio em nome de Yahweh, de Yahu, de um monte de Yah, não sei das quantas que o pessoal fala? Em nome de Elohim? Irmãos, não sai. Sabe por quê? Quando o nosso Senhor Jesus, ele ressuscitou dos mortos, o nome dele foi santificado. O nome dele está no trono de autoridade, onde todas as coisas do céu, da terra e debaixo da terra se curvaram ao nome de Jesus. É o nome de Jesus. O nome de Jesus é a chave do mundo espiritual. É a glória de Deus que manifesta através do nome de Jesus hoje. E as pessoas falam, não, tem que ser Yeshua HaMashiach.
que é Yeshua HaMashiach? Na linguagem, acho que é grega, hebraica. Eu fui lá na África, no Egito, ministrar, e ali eles falam Yeshua HaMashiach, que o nome é Jesus Cristo, na realidade, na linguagem deles. Então lá tem que ser assim, irmãos, não importa, você é brasileiro, pode falar em nome de Jesus. Inclusive eu ministro na Coreia também, eu já ministrei no Japão, no México, e eu sempre falo em nome de Jesus. No México teria que ser em nome de Jesus, não é isso? Não, em nome de Jesus sai sim, é o nome de Jesus. Eles poderiam chegar aqui e falar em nome de Jesus, sim, é Jesus. Eles poderiam ministrar em nome de Yeshua HaMashiach, também poderia. Nome de Yeshua, sim, é Jesus na realidade. O que eu quero dizer, o nome de Deus é nome de Jesus, que está no trono de autoridade, é o único nome que foi santificado, irmãos. Inclusive, falei em santificado. Onde fala sobre isso? No livro de Mateus 6, Jesus ele ensinou a oração dominical, o Pai Nosso. O Pai Nosso. Inclusive, na nossa igreja aqui, a gente não pratica Pai Nosso, não. Não. Porque essa oração foi revogada na realidade. Eu vou explicar por quê, calma. Eu vou explicar. Eu creio na palavra de Deus, só que os irmãos estão entendendo? Foi nesse ínterim, o Antigo Testamento, as leis do Antigo Testamento tinham terminado. Quem foi o último personagem? João Batista, né? A lei e os profetas profetizaram até o João. Então, quando começou o ministério do nosso Senhor Jesus, a lei do Antigo Testamento já tinha sido cessado. Só que no Novo Testamento, o Senhor não tinha concretizado a obra da salvação através da cruz. Não tinha pago o preço na cruz ainda. Então, nesse ínterim, 3 anos e meio, mais ou menos, que Jesus ficou aqui na terra, foi essa lacuna na realidade. Por isso que os discípulos perguntaram, Senhor, como é que a gente tem que orar agora? Então, naquele tempo, durante o tempo que Jesus ficou aqui, que o Velho Testamento, a lei do Velho Testamento já tinha sido encerrado e o Novo Testamento ainda não tinha sido concretizado, o Evangelho do Senhor, lá na cruz. Então, nesse ínterim, o Senhor ensinou assim, Mateus 6, eu vou ler a partir do 9. Ele fala, vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por enquanto é até aí. Deixa eu perguntar uma coisa, irmãos. Qual é o tempo que você está vivendo hoje? É pós-cruz ou antes da cruz? É pós o Espírito Santo, pós o Pentecoste do Espírito Santo ou antes do Espírito Santo? Você atentou bem esse Pai Nosso? Você entendeu o que significa o Pai Nosso? Aqui está dizendo, Pai Nosso que estás no céu. Amém, até aí amém. Santificado seja o teu nome. Hoje, pós-Pentecoste, o nome de Deus, o nome de Jesus foi santificado ou não? Quando foi santificado? Quando ele ressuscita dos mortos, sobe no trono de autoridade, senta no trono de autoridade, aí foi santificado tudo, tanto que todas as coisas do céu, da terra, debaixo da terra, se curvaram ao nome de Jesus, não foi? Filipenses 2, 9 em diante, eu vou ler rapidamente. Irmãos, nós temos que entender esse mover, esse tempo que nós estamos vivendo hoje. Filipenses 2, 9 em diante, quando Jesus ressuscitou dos mortos, ficou mais 40 dias e subiu ao céu. Aqui, Filipenses 2, 9 em diante. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Qual é o nome que está ali, que foi santificado? É o nome de Jesus. O nome de Jesus está dizendo aqui. Amém? Só que naquela época, antes da crucificação de Jesus, antes da ressurreição de Jesus, o nome de Jesus tinha sido santificado naquela época? Claro que não. Tinha que ser santificado após a ressurreição e subir no trono de autoridade. Então Jesus mandou os discípulos orar, olha, logo, logo, o meu nome tem que ser santificado, tem que ser sacramentado aqui, tem que pagar todo
todos os pecados, tem que cancelar toda a maldição do Antigo Testamento, para que meu nome seja santificado por legalidade. E resgatar da condenação do pecado, desde o pecado original de Adão, porque eu preciso pagar com meu sangue o pecado de vocês, para que meu nome seja santificado. Os irmãos estão entendendo isso? Por isso que Jesus mandou orar naquele tempo: santificado seja o teu nome. Ou seja, continue orando e torcendo para que meu nome seja santificado, consolidado no mundo espiritual. Os irmãos estão entendendo? Aí sim, verso 10 aqui, voltando Mateus 6:10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. O que quer dizer isso, irmãos? O irmão parou um pouco para pensar nisso? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus era o quê? Que viesse o reino de Deus aqui. Seja estabelecido o reino de Deus aqui. No Antigo Testamento havia sido estabelecido o reino de Deus aqui? Claro que não. Quando que aconteceu isso? Quando que o reino de Deus veio com poder? Foi no dia do Pentecoste. Depois que Jesus ressuscitou e subiu, sentou no trono de autoridade, 10 dias depois, o Espírito Santo veio com o poder do reino de Deus, se estabeleceu o reino de Deus aqui no dia do Pentecoste. E a partir daí, o reino de Deus é estabelecido através dos filhos de Deus que creem no nome de Jesus, e aqueles que são batizados no Espírito Santo. É estabelecido o reino de Deus em cada uma das pessoas, em cada uma das igrejas também, porque o reino de Deus está em você. Antigamente as pessoas não entenderam isso. Inclusive, eu não gosto de citar nome de teólogo ou ninguém, mas eu vou citar rapidamente para os irmãos entenderem. Não sei se os irmãos sabem, tinha um livro no século retrasado, eu tive esse livro também, eu li esse livro, chamado O Reino de Deus está em Vós. Isso 2 séculos atrás tinha escrito, quem escreveu foi o Leon Tolstói, o mesmo autor de Guerra e Paz, o Tolstói. Ele escreveu, acho que foi russo, né, se não me engano, ele escreveu o livro chamado Reino de Deus está em Vós. Ele queria explicar isso. Olha, hoje, depois do Pentecoste, o reino de Deus está em nós. Nós somos a igreja, nós somos o templo do Senhor, nós somos os sacerdotes, somos sacerdotes do Senhor. Reino e sacerdote, como fala no livro de Apocalipse. Ele nos tornou, vamos ver isso rapidamente, isso é muito importante. Apocalipse capítulo 1, verso 6. Apocalipse 1:6 fala: e nos constituiu reino e sacerdotes. Amém. Ele nos constituiu reino e sacerdotes. No capítulo 5 também, ele fala de novo. Ele nos constituiu, 5:10 de Apocalipse fala: tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Ele nos constituiu o reino de Deus, reino e sacerdote. Por isso que nós não precisamos da intermediação do sumo sacerdote, porque o véu se rasgou de cima a baixo. Nós temos acesso livre ao trono de Deus. E a partir daí, foi estabelecido o reino de Deus. Só que naquele tempo de Jesus, isso não tinha acontecido, o reino de Deus não tinha vindo. Amém? Por isso ele estava falando, olha, vocês têm que orar para que meu nome seja santificado e que venha o reino, precisa vir o reino de Deus aqui na terra. Assim seja feita a vontade, assim na terra como no céu. Essa era a vontade do Pai, irmãos. Então, claro, o restante do Pai Nosso, dá-nos hoje o pão de cada dia, isso continua prevalecendo. Nós devemos orar todo dia, sim. Não nos deixe em cair em tentação, nos livra do mal, porque teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Amém, sim. Só que essa parte mais importante, o ênfase da frente que Jesus mandou orar, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, quer dizer que ainda não tinha sido santificado o seu nome. E venha o reino, não tinha vindo o reino. Só que hoje nós estamos vivendo pós o Pentecoste. O nome de Jesus já foi santificado há muito tempo, há 2000 anos atrás, irmãos. O reino de Deus já começou a vir há 2000 anos atrás e está sendo estabelecido o reino de Deus até hoje. Então, nós devemos continuar orando o Pai Nosso? É uma oração ineficaz na realidade. Até porque, sim, já expliquei sobre isso, né? Nessa oração, Pai Nosso,
não tem o nome de Jesus, porque não podia usar esse nome ainda, porque não tinha sido santificado. Não podia usar o nome de Jesus. E hoje, tudo é estabelecido através do nome de Jesus. Você sempre tem que orar, fazer tudo em nome de Jesus, porque está santificado o nome de Jesus. Tudo acontece através do nome de Jesus. E nessa oração Pai Nosso não tem nome de Jesus. E também não tem Espírito Santo, porque o reino de Deus não tinha vindo. O reino do poder do Espírito Santo não tinha vindo ainda. Então eu poderia dizer que é uma oração não tão eficaz nos dias de hoje. É uma oração? É. Pode fazer? Pode. Só que na realidade, o nosso Senhor Jesus, Ele ensinou depois como nós devemos fazer oração depois disso tudo. Vamos ver. No livro de João 16. Como é que hoje nós temos que orar? João 16, eu vou ler a partir do 23. 16, 23 em diante. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada, e eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Amém. Amém. Hoje, como é que nós temos que pedir? Irmão, pode ser de qualquer forma, desde que seja no nome de Jesus. Tudo tem que ser no nome de Jesus, que é um nome que está santificado, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é um nome que tem o reino de Deus, a glória de Deus. Por isso, irmãos, hoje tem que ser tudo no nome de Jesus. Vamos ver no livro de Colossenses 3, 17, também fala sobre isso. Colossenses 3, 17. Diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém. Amém. Tudo tem que ser feito. Adoração, oração, vai expulsar demônio, vai glorificar a Deus. Tudo, você vai agradecer a Deus, tem que ser somente no nome de Jesus. Qual é o único nome que está no trono de autoridade? Qual foi o único nome que foi nos dado que podemos receber a salvação? É o nome de Jesus. Não há outro nome. Atos 4,12 também fala, não há outro nome. Não há outro nome que devamos receber a salvação. Atos 4,12 fala, né? Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Devamos ser salvos. Amém. Somente o nome de Jesus. Deus manifesta a sua glória, irmãos, através do nome. Por isso, no trono de autoridade hoje, qual é o único nome que está no trono de autoridade? É o nome de Jesus. É nome de Jeová? Não, o nome de Jeová é nome de Deus, sim, mas é só para ser lembrado, mas foi revogado. É a mesma coisa aqui no Brasil, entre nós, irmãos. Se eu disser o nome de Fernando Henrique Cardoso, lembra o quê? Nome de presidente do Brasil, sim, sim. Getúlio Vargas, nome do presidente do Brasil. Mas hoje, esse nome tem eficácia juridicamente? Não. Não tem mais eficácia. Não tem mais eficácia. Foi revogado esse nome. É nome de presidente do Brasil, sim. Jânio Quadros, sim, como os outros. Mas hoje não tem poder e autoridade, não. É a mesma coisa. Quando manifestar um demônio, irmão, tenta expulsar em nome de Yahu, em nome de Elohim, em nome de Jeová. Irmão, não sai. Em nome de Maria, não sai, irmãos. Qual é o único nome que está no trono de autoridade? É nome de Jesus. É nome de Jesus. Por isso é que o nome de Jesus é tão poderoso. E é nesse nome que você é curado, é liberto. Nesse nome, Deus faz milagres, sinais e maravilhas. O reino de Deus é estabelecido através desse nome. Ah, pastor, mas tem alguns louvores que a gente fica louvando, Jeová isso, Jeová aquilo, Jeová Rafá, Jeová Nissi. Podemos louvar
Responder pode, né, irmãos? Só que Deus, hoje, é só para a gente entender, irmãos, Deus pode te responder através do nome Jeová? Hoje não. Sim ou não? Não, claro que não. O único nome que está no trono de autoridade é Jesus. Irmão, inclusive, quando você começa a louvar o nome de Jeová, o céu se fecha, não pode. Deus não pode te responder nesse nome. Não, somente o nome de Jesus. Somente o nome de Jesus. Aí teve uma igreja que eu estava ministrando. Chegando nessa igreja, eu vi que as pessoas, na hora de louvar, é Jeová, isso, aquilo, e na hora de expulsar demônio, e na hora de ministrar cura, eles falam em nome de Jesus. Aí eu perguntei, por que na hora da adoração você faz em nome de Jeová, e por que na cura, expulsar demônio, você usa o nome de Jesus? Eles falaram, olha, porque a gente acha que o nome de Deus é Jeová, então a gente adora, só que na hora de expulsar demônio, em nome de Jesus não sai, só sai em nome de Jesus, por isso que a gente usa o nome de Jesus. Irmão, isso é mais do que prova para eles também, que o único nome que é estabelecido no mundo espiritual e no mundo físico hoje, para manifestar a glória de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é nome de Jesus. É por isso, porque a Bíblia, a palavra de Deus fala que é o único nome do Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Amém? Amém? Por isso que o nome de Jesus é tão importante, e é nesse nome que eu quero abençoar mais uma vez a vida de vocês, que em nome de Jesus venha a cura, libertação, restauração, renovo, o poder da ressurreição que está no nome de Jesus, seja na vida de todos os irmãos que estão nos escutando. Amém? Glória a Deus. Qualquer dúvida, manda perguntas também. Sim, a gente vai responder todas as perguntas, sim. E eu quero deixar essa bênção, a saudação em nome de Jesus. Amém? Nos encontramos no próximo encontro. Tchau, tchau.